Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 22, nós vamos ler na palavra de Deus. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Há algum tempo atrás, eu estive em um congresso de atletas de Cristo. Estava ministrando, quando terminei a pregação, um jogador de futebol veio conversar comigo, ele e a sua esposa, porque eles tinham uma pergunta. Ele jogava num time da primeira divisão do futebol brasileiro. A pergunta dele era a seguinte: no jogo do mês tal, contra o time X, eu fui eleito o melhor jogador em campo. E a rádio que estava promovendo esse prêmio de melhor jogador em campo me deu um par de chuteiras novos. E aconteceu que depois que eu ganhei esse prêmio, o meu futebol começou a cair. Comecei a jogar cada dia pior. E eu fui a um culto e uma irmã revelou que a razão pela qual o meu futebol estava caindo é porque a chuteira que eu ganhei era uma chuteira amaldiçoada. E ele me veio com a pergunta. A pergunta dele era a seguinte: o que é que eu devo fazer quando eu ganhar uma nova chuteira? Ou se eu ganhar algum dia uma chuteira? Vejam que ele não tinha dúvidas. O problema dele não é se a chuteira realmente estava fazendo o futebol dele piorar ou não. A pergunta dele era: o que é que eu tenho que fazer quando eu ganhar novas chuteiras? Segundo caso, algum tempo atrás eu fui visitar uma senhora, uma família. Eu e minha esposa fomos à casa dessa família e quando nós entramos na sala, notamos que havia um pequeno altar num canto da sala da casa e que tinha uma vela acesa, daquelas velas grossas que demoram muito tempo para se acabarem. Eu perguntei àquela senhora por que ela tinha acendido aquela vela e ela me disse a seguinte resposta: é que minha mãe morreu e eu fiz uma promessa de que ia iluminar o caminho dela por 1 ano. E durante 1 ano eu vou estar com essa vela acesa para iluminar o caminho da minha mãe na outra vida. Terceira história. Um desses dias um rapaz veio a mim. Ele disse: pastor, eu preciso que o senhor converse com a minha namorada. Ela é evangélica, eu também sou evangélico. Nós não somos dessa sua igreja. E um desses dias nós estávamos no nosso carro, eu e ela, e estávamos fazendo alguns planos sobre a nossa vida futura. E enquanto a gente estava andando, viajando no carro, eu disse para ela assim: vamos fazer uma oração, vamos colocar esta causa na presença de Deus, com o carro mesmo em movimento. Ela disse: não, nós não podemos orar, porque se a gente orar em voz alta, o diabo vai ouvir a nossa oração e ele pode impedir aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Então, vamos orar calados, em silêncio. Esses exemplos que acabo de dar para vocês são apenas alguns exemplos de como nós estamos sendo bombardeados por todos os lados, com práticas religiosas que no fundo nós ficamos em dúvida até que ponto elas são bíblicas e até que ponto elas não passam de meras crendices populares. Um desses dias eu fui pregar numa igreja evangélica a convite, e antes do culto começar eu notei que os diáconos estavam passando alguma coisa nas janelas. Eu perguntei a uma pessoa que estava do meu lado, eu disse: o que é que os diáconos estão fazendo? E eles disseram para mim: eles estão passando óleo ungido nas janelas e nas portas, que é para não permitir que o diabo entre no nosso culto. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: até que ponto essas práticas têm algum respaldo bíblico? Como é que eu sei que amarrar uma fita no meu pulso e ficar com essa fitinha amarrada no meu pulso até ela apodrecer, essa fita me ajuda a receber ou a alcançar o que eu estou pedindo? Como é que eu sei? A pergunta é a seguinte: por que é que nós nos sentimos mais
seguros na nossa fé quando nós temos alguma coisa concreta. Por que é que nós temos necessidade de termos imagens de escultura? Por que é que nós temos necessidade de termos fitas, medalhas, de termos grutas, de usarmos objetos para o exercício da nossa fé? Será mesmo que quando um jogador entra em campo para jogar bola, ele precisa quebrar as possíveis maldições da sua chuteira? Num desses dias eu estava fazendo um casamento e o pastor, na hora em que pegou as alianças, ele disse: eu soube que alguns joalheiros de São Paulo estão amaldiçoando as alianças para os casamentos se acabarem. E antes de vocês colocarem aliança no dedo, pelo sim e pelo não, nós vamos quebrar toda a maldição que essa aliança possa ter. Será mesmo que o joalheiro tem poder de amaldiçoar um casamento através de uma aliança que eu vou comprar na loja dele? Será que um evangélico quebra mesmo o poder do diabo quando ele diz está amarrado? Será mesmo que quando uma família acende uma vela, ela ilumina o caminho do morto com aquela vela? E no caso dessa senhora que nós fomos visitar, parece que a mãe dessa senhora ia passar um ano perambulando pelo mundo espiritual e precisando daquela vela para iluminar o caminho dela. Será que é assim? Será que quando uma pessoa beija uma medalhinha, ela se protege de acidentes? Será mesmo que quando o pastor manda você beber um copo d'água que está em cima do rádio, aquele copo d'água resolve os problemas e traz uma bênção extra sobre a sua casa? Será? Porque cada dia nós estamos vendo estas coisas se multiplicarem na nossa sociedade e no nosso Brasil. Estão distribuindo agora perfume ungido para promover casamento dentro das igrejas, porque quando você cheirar aquele perfume que foi ungido na igreja, você se apaixona pela pessoa com mais facilidade. Estão derramando sal grosso no púlpito das igrejas para as pessoas andarem por cima, porque o sal grosso afasta mal olhado, afasta desgraça. As pessoas estão distribuindo botijas para que não falte comida e nem farinha na nossa casa. Estão distribuindo rosas, estão distribuindo entre aspas, que não é distribuição, você tem que pagar e tem que contribuir financeiramente. Espadas, mantos ungidos, parece que está valendo tudo hoje em dia, para que as pessoas tenham alguma coisa tangível para a sua fé. Como é que nós diferenciamos? Você diz assim para mim: pastor, como é que eu sei e posso saber fazer a diferença entre o legítimo e o enganoso? Como é que eu sei qual é a diferença entre uma fé bíblica, saudável, bonita, ungida pelo Espírito Santo, e crendice popular? Como é que eu sei a diferença de uma coisa da outra? Porque você pode contra-argumentar comigo e dizer: porventura Jesus não fez saliva em João capítulo 9, versículo de número 6, com a saliva ele não fez uma laminha no barro da terra e jogou essa lama feita de saliva e de barro nos olhos de um homem para ele ser curado? Ora, se Jesus fez isso, por que um pastor não pode também? Porventura a sombra de Pedro não curou as pessoas que estavam na calçada, de acordo com Atos capítulo 5, versículo de número 15? Porventura, os lenços de Paulo e os aventais de Paulo não estavam curando as pessoas, de acordo com Atos capítulo 19, versículo de número 12? Porventura, Tiago não manda, em Tiago capítulo 5, versículo de número 14, ungir as pessoas com óleo? E a Bíblia Sagrada não diz que a unção com óleo cura o enfermo, e se houver cometido algum pecado, os pecados lhe serão perdoados? Não está isso escrito na Bíblia? Eu sei que está escrito na Bíblia porque eu conheço a palavra de Deus. Essa não é a pergunta.
A pergunta é a seguinte: se isso tem na Bíblia e as pessoas estão usando hoje todo tipo de amuleto, estão usando todo tipo de artifício para que as pessoas tenham alguma coisa tangível para a sua fé, a pergunta é a seguinte: como é que eu sei se é legítimo ou se não é legítimo? Porque na palavra de Deus nós temos recursos, sim, para sabermos a diferença de um e sabermos a diferença do outro. Como é que eu sei quando é legítima a fé e como é que eu sei quando que a fé não passa de uma crendice popular? Por alguns motivos. Primeiro, quando a fé não passa de crendice popular, quando não questiona a legitimidade de uma prática apenas se ela dá resultado. Toda prática religiosa em que as pessoas não questionam se aquilo é legítimo ou não, mas a gente só quer saber se dá certo, isso não é fé bíblica, isto é crendice popular. Eu vou repetir: qualquer prática religiosa em que nós não perguntamos, será que isso é certo? Mas a gente só pergunta assim: funciona? Será que isso está dando certo? Dá resultados? Se eu, quando faço a pergunta, dá resultado e não pergunto se é legítimo, provavelmente é uma crendice popular. Porque algumas pessoas só estão procurando aquilo que dá certo. As pessoas só estão procurando resultados. Eles não estão interessados em saber se aquilo é legítimo. Eles só estão perguntando a si mesmos se dá resultado. Um desses dias eu ouvi falar de uma simpatia. Vocês sabem o que é simpatia, não é? Simpatia é um jeito das pessoas fazerem as coisas que eles dizem que dá resultado. Você amarra isso, amarra aquilo, joga isso debaixo de não sei o quê. E eu li uma simpatia para ficar rico. Olha como é a simpatia para vocês verem. Junte 24 moedas de pequeno valor, coloque-a dentro de um vidro de boca larga, como aqueles de maionese, jogue água dentro, bastante açúcar cristal, tampe, deixe perto de uma árvore frondosa ou de um vaso de flores no quintal da sua casa. Se você morar em apartamento ou não tiver planta em casa, procure ao menos deixar esse vidro pertinho de um vaso de flor qualquer, que você fica rico. Como é que eu sei que é uma crendice popular? Eu só sei que isso aqui é uma crendice popular porque para eu acreditar nisso aqui, eu tenho que anular minha cabeça. Eu tenho que dizer não aos meus raciocínios. Eu tenho que cometer suicídio intelectual. Eu tenho que ficar burro. Para acreditar nesse negócio aqui, eu tenho que ficar burro. Então o que é que a gente aprende? Qual é o princípio que eu quero dar para vocês? Que uma coisa dar resultado ou não dar resultado não é critério para minha fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: olha, a igreja tal, assim, está fazendo uma campanha de prosperidade. Aí eu digo: meu irmão, essa campanha não é assim. A prosperidade de Deus não vem desse jeito, não é assim. Aí a pessoa diz assim: mas pastor, eu ouvi 3 testemunhos de pessoas que receberam 100 vezes mais. Aí eu digo: mas receber 100 vezes mais, você está pegando o testemunho de 3. Mas essa campanha, quantas pessoas tinha lá? Ah, tinha umas 7 mil. Eu digo: ora, de 7 mil, 3 deram certo. Então essas 3 não legitimam a campanha. O contrário é que deveria acontecer: você ter 7 mil que desse testemunho e 3 que dissessem: ah, eu acho que não deu certo. Por quê? Porque tudo na vida pode dar certo ou errado. Porque quando a gente está lidando com uma multidão, eu sei que alguns aqui vão ter
bons negócios essa semana. Como é que você sabe, pastor Ricardo, se é profeta? Não, pelas leis da probabilidade. Você vai fechar bons negócios, alguns de vocês. Mas tem gente que não vai dar certo. Aí você está jogando praga em mim? Não, é porque pelas leis da probabilidade, algumas pessoas vão fazer maus negócios essa semana. Agora vejam como é que os líderes religiosos enganam as pessoas. Eu digo assim: essa semana Deus vai abençoar a sua vida. Pelo menos umas 3 ou 4 ou 5 que iam ser mesmo bem-sucedidas de qualquer maneira. Deu certo a campanha, deu certo. Eu pego as pessoas, dou o testemunho, e os outros 1.200 e tanto que não deram certo ficam babando de inveja e dizendo: semana que vem sou eu. Só que na semana de que vem eu faço uma outra campanha. E na outra campanha eu tenho mais pelo menos 3 ou 4. Aí eu trago mais 4. Só que a multidão não é mais a mesma da semana passada. E tem mais 1.200 e tantas pessoas babando de inveja. E assim, de campanha em campanha, eu vou tendo sempre 3 ou 4 ou 5 que dão certo. E vou ficando rico. Pense comigo da seguinte maneira. Olha como é que eu vou fazer para enganar vocês. Um anjo me revelou ontem à noite que tem 500 pessoas que ele vai dar uma bênção especial. Mas essas 500 pessoas, para receberem essa bênção especial do anjo, tem que contribuir com R$1.000. Ora, de 500 que dão 1.000, eu tô correndo um risco, como pastor, de ter apenas um que dê certo, que ganhe uma bênção especial, que deu 1.000 e fechou um negócio essa semana que ganhou 5. Esse um que ganhou 5 eu trago para dar o testemunho a semana que vem. E esse um que ganhou 5.000, ele vem e disse assim: irmãos, eu fiz a campanha e ganhei 5 vezes mais. E os outros 499 que não ganharam? Eu tenho 499 boas desculpas, se vocês quiserem, para explicar porque que você não ganhou. Eu consigo 499 desculpas. Querem ver? Eu não vou dizer todas, mas eu tenho. Por exemplo, meu irmão, eu acho que você está em pecado. Essa é mais fácil. Porque quem não está? A Bíblia Sagrada diz: se alguém disser não tem o pecado, ele é mentiroso. E a verdade de Deus não está nele. Eu posso dar uma outra desculpa, porque essa começa a ficar cansativa, aí eu dou outra. Não, é porque esse ainda não é o tempo de Deus. É preciso você insistir mais. Faça outras campanhas. Pastor, eu dei os 1.000 da semana passada e não ganhei nada. Aí eu posso dizer para você assim: vamos fazer o seguinte, você precisa fazer uma cura interior. E nós vamos fazer uma campanha de cura interior, para você se livrar de todos esses problemas, para na próxima campanha que você fizer, você ganhar os seus 1.000. E assim, agora lembre-se o seguinte, que eu consegui trazer para os cofres da igreja 500.000. É muito dinheiro. E na semana que vem eu faço de novo. E de campanha em campanha, eu vou tendo 1, 2, 3, 4, 5 testemunhos de pessoas que ficaram ricas, ou prosperaram, ou melhoraram. E eu vou eliminando 490, 1.500 que não ganharam nada. E essas pessoas vão ficando insatisfeitas, tristes, mas sempre a culpa é delas. Então vejam onde eu quero chegar com o meu argumento. O critério para eu saber se Deus está ou não operando na minha vida não é se deu resultado, se eu alcancei. Esse não é o critério. Por que que esse não pode ser o nosso critério? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que as pessoas que ficam obcecadas por um evangelho de resultados vão cair nas malhas do anticristo. Está escrito em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 em diante, que diz assim: não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vindo de nós,
como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 de Tessalonicenses 2:4 agora. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olhe agora o versículo de número 9, 2 de Tessalonicenses 2:9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creem na verdade. Por que é que nós não podemos seguir em um evangelho de resultados? Porque, meus queridos irmãos, o diabo virá fazendo maravilhas e prodígios através do anticristo. Mas não só Satanás e o anticristo, mas Satanás e a besta. Porque está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 11. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Porque é que nós não podemos seguir um evangelho que dá resultado só? Porque a Bíblia Sagrada nos diz, no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 14, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande, do Deus Todo-Poderoso. Você diz assim: pastor, eu fico fascinado quando eu vejo um milagre, um prodígio, eu sigo, eu corro atrás dessas coisas. Não faça isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque está escrito em Mateus capítulo de número 7, versículos 21 e 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, nós profetizamos no teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres. E naquele dia o Senhor lhes responderá em Mateus capítulo 7, versículo 23, ele dirá a seguinte: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que são filhos e que praticam a iniquidade. Nós precisamos aprender a questionar, não acreditar em todo milagre que temos na nossa frente, porque à medida que o tempo se aproxima, mais e mais milagres nós veremos que serão produto do engano e não da verdade. Aí você diz assim: pastor, e como é que eu sei qual é a verdade que não é? É por isso que Deus nos deu uma mente sã, é por isso que Deus nos deu capacidade de arrazoar e de pensar a verdade e colocar aquilo que a gente está vendo diante das Escrituras e dizendo: isso não bate com a minha palavra e com a Bíblia Sagrada, pode dar resultado, mas eu não quero. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente não faz perguntas, é que a gente não se questiona. Por que é que eu preciso?
da oração de 318, pastores, ou 420, ou 216, ou qualquer número que você me der? Para que eu preciso da oração de 318? Se a Bíblia Sagrada me diz, em João 14, 13 e 14, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei, diz o Senhor Jesus. Por que é que eu tenho que ficar o tempo todo precisando desfazer trabalhos de macumbaria e de encosto em cima de mim e da minha família? Para que eu preciso fazer isso? Se 1 de João capítulo 5, versículo de número 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o toca, está escrito na palavra de Deus. Um desses dias eu ouvi um pastor pregando, ele dizia assim: você precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Quando eu li isso, eu falei, se ele está fazendo alguma coisa para chamar a atenção de Deus, é porque não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia eu não preciso chamar a atenção dele, porque está escrito em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 12, versículo de número 13, que ele, o Senhor, o que o Senhor veio para salvar aquele que estava doente, e não aquele que precisa fazer coisas boas para chamar a atenção dele. Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Vão aprender o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Para que eu preciso fazer sacrifício? Agora eu estou ouvindo nas igrejas, você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer sacrifício, que você tem que fazer sacrifício. Marcos capítulo de número 12, versículo de número 33, amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar o próximo com a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Hebreus capítulo 13, versículo de número 16, não esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois esse é o sacrifício que agrada a Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 16 e 18, esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e escreverei na sua mente. E a palavra diz assim: e dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de sacrifícios. É o que diz Hebreus capítulo 10, 16 em diante. Quando é que eu sei que é uma crendice popular? E como é que eu sei que essa crendice popular não é fé bíblica? Segundo lugar, crendice popular leva as pessoas a acreditarem que objetos, que frases e que lugares possuem poderes espirituais em si mesmos. Crendice popular leva as pessoas a acreditarem que objetos, que frases ou lugares possuem em si mesmos poderes espirituais. Nós temos eu queria levar vocês agora para um texto, porque eu quero mostrar para vocês que não é assim. Nenhum objeto carrega em si mesmo poderes espirituais. O objeto não é nada, não vale nada. Abra comigo a sua Bíblia, porque sempre que eu falo dessas coisas de objeto, as pessoas gostam de citar esse texto. Números, no Antigo Testamento, livro de Números, é lá no comecinho da Bíblia, capítulo de número 21. Vamos ler dos versículos 4 ao versículo 9. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas para morderem o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá.
Moisés então fez uma serpente de bronze, colocou no alto de um poste, e quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. As pessoas dizem assim: está aqui, Deus mandou fazer uma serpente de bronze, foi Ele que mandou. Foi o que eu disse. Crendice popular é quando eu penso que o objeto em si, que a frase em si, ou que o lugar em si carregam poderes espirituais para resolver o meu problema. Vamos ver o que aconteceu com essa serpente de bronze? Vá para o 2º livro dos Reis. Lá passaram-se já séculos. Estamos agora no 2º livro dos Reis. Já mais lá na frente, já posterior a tudo aquilo. Aí nós estamos lendo a respeito do rei de Judá. 2 de Reis, capítulo 18, versículo 3. Olha o que o rei fez. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada de Neustã. Eles passaram a acreditar que a serpente feita de bronze carregava nela poderes espirituais para curá-los. E aí o rei disse: quebra, despedaça. Quando você acreditar que um objeto, uma frase ou um lugar tem poderes em si mesmos de resolver o seu problema, isso não é fé bíblica, isso é crendice popular. Por exemplo, tem gente que acredita que repetir uma oração muitas vezes dá resultado. Então, desses dias eu vi na televisão uma pessoa religiosa repetindo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Sei lá quantas vezes. Será que o fato de eu repetir aquela frase muitas vezes, esse método tem eficácia no céu? Isso é crendice. Como é que eu sei que é crendice? Porque em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, Jesus diz: quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de você pedir. Será que para eu alcançar uma bênção de Deus, eu preciso me provar a Ele? Para eu receber alguma coisa de Deus, eu tenho que me provar pagando, dando oferta, dando dinheiro. Será que eu preciso fazer isso para alcançar alguma coisa de Deus? Ou eu não sei que Romanos capítulo 5, versículo de número 10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Será que para eu ser abençoado por Deus, eu preciso antes quebrar, desfazer as artimanhas do diabo contra a minha vida? Será que eu preciso fazer isso? Ou eu não sei que está escrito em Isaías capítulo 14, versículo de número 27, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos, quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar?
Eu disse para aqueles namorados que me perguntaram: pastor, será que se a gente orar em voz alta e o diabo ouvir, ele impede a bênção de Deus? Eu digo: eu quero que ele ouça a minha oração, porque quando Deus estende a mão, não existe demônio no inferno que impeça a mão do meu Deus de operar, porque ele é maior do que todo o poder do universo.